Eu tinha apenas 5 anos quando algo se rompeu na minha família. Essa ruptura deixou em mim uma ferida que determinou o curso dos meus relacionamentos durante muitos anos. Por muito tempo, me recusei a admitir o efeito que meu passado tinha sobre mim, e bem, sobre tudo na minha vida. Na verdade, acho que só entendi completamente a importância desses antigos acontecimentos quando comecei a estudar psicologia. Aos poucos, fui adquirindo um conhecimento prático dos efeitos prolongados do trauma e alimentando minha profunda curiosidade sobre relacionamentos. Foram anos de trabalho árduo até eu compreender o impacto do que tinha acontecido tanto tempo atrás e pudesse, enfim, assumir o controle de como me relacionava com outras pessoas. Lições valiosas que aprendi e vou compartilhar com você neste audiolivro. Mas estou me adiantando. Voltemos ao início. Vamos começar com minhas origens. Era um belo dia de sol no verão de 1991. Eu estava tentando transformar um frágil bracelete de ouro num brinco de argola. Sim, eu era precoce aos 5 anos. Quando ouvi meu pai levantar a voz por trás da porta fechada do meu quarto. A raiva do meu pai sempre me deixou assustada. Ele era o tipo de homem que costumava dominar qualquer situação, e o poder e o controle que ele emitia pareciam ameaçadores. Meu projeto descolado de joalheria perdeu a graça na mesma hora. Se você sair, não precisa voltar! Gritou ele para minha mãe. Aquelas palavras me partiram ao meio. Eu nunca tinha ouvido tamanha raiva direcionada a alguém que eu amasse, a alguém que ele supostamente também deveria amar. Se você sair, não precisa voltar. Em questão de minutos, minha mãe estava subindo a escada e me pedindo que fizesse as malas. Não havia muito tempo para processar o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia é que estávamos indo embora. Pegamos minha avó materna e fomos para Jersey Shore, onde com certeza brinquei no mar, construí castelos de areia e provavelmente convenci minha mãe a parar no meio do caminho para tomarmos um sorvete. Ainda não tinha caído a ficha de que casa ganharia um novo significado. Depois do dia na praia, não nos limitaríamos a deixar minha avó na casa dela. Ficaríamos por lá. Era o nosso destino. Ao chegarmos lá, nos acomodamos e relaxamos depois de um dia ao sol. Não demorou muito para o telefone começar a tocar. Embora não houvesse identificador de chamadas naquela época, era óbvio quem estava do outro lado da linha. Meu pai exigiu falar com minha mãe imediatamente, mas minha avó não era boba de passar a ligação. Em poucos minutos estávamos correndo para a casa do vizinho. Sem tempo de processar, apenas de correr. 10 minutos depois, meu pai e meu tio, irmão dele, pararam o carro na entrada da garagem da minha avó. Nós os observamos de longe batendo na porta da frente, cercando a casa e tentando ver se havia movimento lá dentro. O carro estacionado da minha mãe deixava claro que não podíamos estar muito longe. Eu me lembro de tentar alcançar o parapeito da janela para bisbilhotar o que estava acontecendo a apenas uma casa de distância. Meu pai e meu tio não passavam de pequenas silhuetas ao longe, mas mesmo assim eu podia sentir a raiva deles. Eu queria chamar meu pai, mas também estava muito assustada. Estava me escondendo com minha mãe, sentindo-me aterrorizada e insegura, e ao mesmo tempo pensava comigo mesma. Estou aqui, pai. Minutos depois, a polícia apareceu à porta da minha avó. Pude sentir o medo na voz da minha mãe quando ela disse para nos escondermos dentro do closet. Isso está mesmo acontecendo.
Fui instruída a não dar um pio. E então começaram as batidas, que me causaram um pavor já conhecido. O vizinho abriu a porta para aqueles dois homens raivosos e alguns policiais. As perguntas vinham dos policiais e as acusações do meu pai e do meu tio. Eles sabiam que estávamos lá dentro, mas não foram convidados a entrar. Eu podia ouvir a raiva aumentando. Deve haver algo que eu possa fazer para resolver isso, supliquei. Como posso parar o que está acontecendo? Eu só quero que os dois fiquem bem. No entanto, não tinha como tornar meu pai e minha mãe felizes. Não tinha como escolher os dois. Não tinha como honrar um sem magoar ou desapontar o outro. Ou pelo menos era assim que eu pensava. Não tinha como parar aquela briga. Durante a confusão, minha mãe e eu permanecemos congeladas de medo, de mãos dadas, dentro do closet. E embora eu ainda não conseguisse descrever isto em palavras, foi naquele momento que minha ferida de segurança nasceu. Na época, eu não tinha ideia de quantos anos ficaria presa àquele instante. Por mais que se esforçassem, meus pais não conseguiam me proteger ou me manter longe da raiva deles. Minha integridade física nunca foi ameaçada, mas o sistema que eu chamava de família estava desmoronando e pegando fogo. O caos se tornou o status quo. Eu via dois adultos se ameaçando cara a cara, em meio a manipulações, paranoias, emoções à flor da pele, abuso, desejo de controle e medo. Por mais que tentassem esconder de mim, eu via, sentia e vivenciava aquilo tudo com eles. Quando dei por mim, meu mundo tinha se tornado dramaticamente inseguro. As duas pessoas a quem eu confiava minha proteção estavam tão ocupadas brigando entre si que, durante algum tempo, se esqueceram de mim. Então percebi que eu tinha que criar minha própria segurança. Assumi o papel de pacificadora na tentativa de apagar o incêndio e manter minha família funcionando. Era um papel muito difícil para uma criança de 5 anos. Sem saber que isso não era minha responsabilidade, dei tudo de mim. Eu me tornei uma atriz fenomenal. Concluí que se eu não estivesse bem o tempo todo, seria mais uma preocupação para os meus pais. Então eu dizia, estou bem, com a única intenção de não causar mais um problema. E num esforço para sempre agradá-los e dizer o que eu achava que eles queriam ouvir, nunca falei sobre minhas preferências. Apenas validava as deles. Eu me tornei uma criança sem vontade própria, excepcional em tudo a que me dedicasse, sempre ajudando a diminuir o fardo ou distraindo meus pais do que estava acontecendo à nossa volta. Minha ferida de segurança, falarei mais sobre isso mais adiante, não recebeu os devidos cuidados e foi reaberta repetidas vezes, direcionando minha vida sem que eu me desse conta. Eu estava sempre alerta, pronta para apagar o próximo incêndio em potencial, quer viesse dos meus pais, dos meus amigos ou até mesmo dos meus parceiros. Mas os efeitos a longo prazo de assumir esse papel equivocado de pacificadora e dedicar todos os meus esforços a que tudo desse certo levariam anos para serem percebidos. Aprendi a transformar, diminuir, minimizar, maximizar e distorcer minhas experiências e a mim mesma, tudo para agradar. Um hábito do qual eu precisaria me livrar, com muito esforço, caso quisesse ter relacionamentos autênticos. Eu me tornei tão exímia em garantir que o que aconteceu com meus pais não acontecesse comigo,
que terminei recriando tudo o que mais temia. O medo de alguém me controlar, como meu pai controlava minha mãe, me levou a controlar a mim mesma. Minha necessidade de agradar a todos e de ser apreciada me tornou invulnerável e sem personalidade, bloqueando, assim, conexões verdadeiras. E minha persona de garota super legal, que sabe de tudo, tornou impossível revelar como eu realmente me sentia, ou pedir que algumas das minhas necessidades fossem atendidas. Eu estava presa nos meus relacionamentos pessoais e profissionais, recriando aqueles padrões que jurei nunca repetir.